Meus prezados, depois dessa manhã que tivemos com a preciosa análise do texto do encontro do centurião com Jesus, depois do momento da escola dominical nas classes, através da informática, dos recursos que Deus nos dá, então estamos agora à noite, alegres porque podemos nos comunicar com os irmãos, chegar à sua casa, trazer uma palavra de esperança, de conforto, de amor, falar da nossa saudade, mas também cultuar ao Senhor. Nós nessa noite estamos desejosos de que mais uma vez Deus opere, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele opere no seu coração, na sua vida, na sua casa, e haja hoje salvação para o Senhor nosso Deus. Nós estamos aproveitando esse momento de saudação para tornar oficial a convocação que fizemos desde quarta-feira, quando também afixamos nos quadros de aviso da igreja a convocação da Assembleia Extraordinária da Igreja para o dia 12 de julho, às 11h30, após a transmissão do culto, quando vamos realizar uma assembleia sui generis, diferente, como tudo nesse tempo parece ser sui generis, para a eleição da nossa diretoria, cujo mandato termina agora nesse mês. Eu disse de manhã que a gente estava em dificuldades para entender o que fazer e como fazer, já que essa data de término e começo é cobrada pelas instituições com as quais a gente lida. Mas então surgiu uma lei que é do dia 12 de junho de 2020, Lei 14.010, que foi sancionada, foi promulgada, e possibilita que nesse período, até final de outubro, 30 de outubro, as instituições possam realizar assembleias virtuais, obedecendo aos protocolos estatutários e regimentais, que são convocação no tempo certo, definição de agenda, definição de quórum, e tudo isso nós vamos atender, quórum determinado, o tempo já está contando desde quarta-feira e estamos divulgando por todos os meios essa convocação. Então, amada igreja, na qualidade de presidente da igreja, amparado pelos estatutos da igreja e por essa lei que vai ajudar a gente a resolver essa questão, nós estamos convocando a Assembleia Extraordinária da Igreja para um único assunto, que é eleição da diretoria estatutária. Os demais cargos que nós temos, vamos aguardar um pouco mais, mas esse da diretoria regimental, estatutária ou jurídica, temos de atender agora, porquanto essa é a necessidade. Depois disso, nós vamos cantar um medley de cânticos, Não há Deus Maior e Rompendo em Fé, 2 cânticos que a gente aprecia muito e que tem muita verdade contida na sua letra e uma agradável melodia. Cantemos então esse medley com esses cânticos, Não há Deus Maior e Rompendo em Fé. Cantemos. Não há Deus
provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Depois de louvar a Deus, vamos tomar a palavra dele, a palavra de Deus, a sua palavra, no texto do profeta Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, para ler os versos 28 a 30. Isaías, aliás, até 31. Isaías 40, de 30 a 31. 28 a 31. Isaías 40, de 28 a 31. Vamos acompanhar, vamos ler, vamos lá manusear a palavra. Isaías 40, 28 a 31. Vejamos o texto. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O finalzinho, o verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos agora, iniciando o nosso culto, depois dessas palavras, oremos com a irmã Edna Gomes Pérez. Oremos, irmã Edna. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Senhor nosso Deus, te agradecemos também pelo culto a seguir, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar através da Tua palavra, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai amado, mesmo à distância, Pai. Nós estamos ligados contigo, Pai amado. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, Senhor, que vamos assistir agora, Pai. Senhor, abençoa também a nossa cidade, os nossos dirigentes, ó Pai, que eles possam ter uma visão vinda dos altos céus para que possa governar o nosso país. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nossas famílias, Pai, e dá-nos a Tua direção para que possamos, cada dia, Senhor,
olhar mais para Ti, Senhor, e andar nos Teus passos, nos Teus caminhos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica para esta semana, nossa 16ª semana, é o texto de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 8, verso 6. Aos Coríntios 8, 6, diz assim na minha ordem de culto, na palavra de Deus: no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem, e por meio de quem também existimos. E por meio de quem também existimos. Com alegria e com saudade, vamos acompanhar o grupo Master. Ouçamos o grupo Master. Chegamos ao momento de dedicação de nossas vidas e nossos bens, o que fazemos agora virtualmente, mas faz parte do nosso culto como ingrediente absolutamente atinente a Ele, quando dedicamos ao Senhor em culto nossa vida para servi-lo melhor. Então, nós vamos ter um momento de música instrumental, o irmão esteja em oração, colocando sua vida. Quais são as oportunidades que nesse período dessas dificuldades o irmão tem para testemunhar, para fazer a obra do Senhor crescer? Estava vendo um vídeo de uma outra igreja e o pastor dizia que nesse tempo lá, é uma igreja um pouquinho maior do que a nossa, mas pelo trabalho dos pequenos grupos que não se deteve, já 23 novas pessoas vão se agregar à igreja proximamente porque se converteram. Então o que Deus está fazendo? Certamente está fazendo. E o irmão
é esse instrumento, eu, o irmão, todos nós. Então, em oração, dediquemos ao Senhor nossas vidas. Depois desse momento, meus amados, de dedicar nossas vidas, nós vamos passar aos pedidos de oração. A irmã Helenéia será a pessoa que vai nos conduzir daqui a pouco e eu vou passar para os irmãos os principais pedidos, né? Vou repetir um pouco do que eu disse na quarta-feira, porque os irmãos sabem, os pedidos que chegam na quarta-feira aparecem no PIB Informa, porque depois o nosso curso já estará gravado, mas as alterações de quem voltou do hospital ou de quem foi ou alguma coisa nova aparece no PIB Informa no final das notícias. Mas agora os que nós tivemos quarta-feira são os seguintes. Osi Maria Ferreira agradece as orações por sua irmã, mas ela descansou no Senhor sábado passado. Mãe Esther Vargas anuncia que a Diná Ferreira está melhorando bastante, mas ainda carece das nossas orações. Pedro Brandão continua pedindo orações por Márcia Cristina. Irmã Aparecida Bastos Luiz nos apresentou o caso da sua sobrinha Cláudia, que há um ano atrás teve um AVE, em seguida nasceu uma criancinha de 7 meses, a criança vai bem, mas agora, um ano depois, ela precisou retornar para o hospital. Ana Lúcia Silva agradece aos irmãos que oraram por Antônio Sérgio, seu irmão está bem melhor. Inalda continua pedindo orações por sua irmã, Glaucineide, é um caso de tratamento de câncer. A irmã Áurea, mãe da Grace, também precisa das nossas orações, lembremos dela. Irmã Estelita, graças a Deus, recuperando bem. A Ângela Ferreira agradece as orações por sua irmã Aldineia, também está melhorando. Luiz Daniel agradece pelas melhoras de Gerinha Mariano, sua esposa. Javer Berlanda é a nossa preocupação constante, né? Montoêmio Pacheco também pede orações pela sua saúde, está procurando alguém que possa ajudá-lo pernoitando em sua casa, né? Vamos orar pelas duas coisas. Irmã Eunice Pérez, sua idade avançada, oremos por ela. Irmã Anita, igualmente. Irmã Luciana da Silva Neto. Irmã Ubirajara Catarina, também enfermidade. Irmã Célia Regina Mota, também enfermidade. Irmã Eni pedindo pelos sobrinhos de Cardoso Moreira, Everson e Eliezer. Alegria de ver o irmão Oscar recuperando, já em casa. O tratamento segue, mas ele continua melhorando, graças a Deus. Missão Jardim Clarice, nossa congregação, a perspectiva muito possível
de então alugar aquele templo que tem ali na entrada do bairro, do lado esquerdo ali, para uso do Evangelho do Senhor ali. Lembremos da igreja, lembremos das suas lutas, lembremos das autoridades, lembremos dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal que trabalha na base dessa campanha que a gente está tendo para erradicação dessa enfermidade. Pelas nossas famílias sofridas, mas que Deus alimente a gente, como está fazendo, né? Então vamos curvar a nossa fronte para a oração e vamos acompanhar a irmã Heleneia Quirino Dias, que nos dirigirá em oração. Oremos, irmã Heleneia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai amado, pelo privilégio, Senhor, de estarmos cultuando a Ti, Senhor, com todas as dificuldades, Pai. E te agradecer também pela misericórdia que tem tido conosco, Senhor. Pai querido, agora também queremos também entregar, Senhor, as vidas, Senhor, que têm completado o aniversário e, em primeiro lugar, também, Senhor, os seus dízimos, Senhor, os seus bens que têm se dedicado a Ti, Senhor, com fidelidade, mesmo com essa dificuldade, mas seu povo está sendo fiel a Ti, Senhor. Aqueles que não puderam, Senhor, que Tu possas também estar contemplando e abençoando, Senhor. Cada um deles, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, que Tu tem feito. Agradecemos pelos aniversariantes da semana, pelos aniversários de casamento, que Deus possa estar abençoando cada casal também, Senhor. São essas bênçãos que Te pedimos, já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, meus amados, passemos ao querido momento infantil e logo que ele vai terminando, a irmã Márcia vai conduzir para a mensagem dessa noite, preparando o coração das crianças. Então, vamos todos para o momento infantil, né? E aí, galerinha de Jesus, vamos seguir celebrando, vamos seguir amando e vamos seguir louvando. Por isso que nós cantaremos agora, em louvor a Deus, celebrai e amai-vos uns aos outros. Celebrai
Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender uma palavrinha nova. O que ela significa? Vamos ver qual é? Ih, botei de cabeça para baixo. Essa palavrinha aqui. Já conseguiram ler? Quem ainda não sabe ler, pede ajuda aí pro papai, mamãe ou algum adulto. Vamos falar juntos? Empatia. Vocês sabem o que significa a palavra empatia? Ela é muito importante nos nossos dias de hoje, não só nos dias de hoje. Ela é muito importante para a nossa vida, mesmo você sendo criança. A palavra empatia significa você se importar com o outro, você se colocar no lugar do outro. Como assim? Me colocar no lugar do outro? Ah, já sei! É na fila da merenda, vou empurrar o colega e pegar o lugar dele. Será que é isso, gente? Eu acho que não. Vamos assistir um vídeo para poder aprender sobre a palavra empatia e saber realmente o que é se colocar no lugar do outro? E aí, crianças, gostaram da historinha? Então, as crianças ajudaram o senhor, sem mesmo conhecê-lo. E olha que legal que aconteceu no final. Elas estavam atrasadas para chegarem à escola e quem foi que ajudou a elas? Então, empatia é isso, gente. É você se colocar no lugar do outro, mesmo sem saber se vai ganhar algo em troca ou não. Só que quando a gente se coloca no lugar do outro, com certeza, bênçãos a nossa vida receberá. E em Tiago 5,13 diz o seguinte: se alguém está triste entre vocês, ore. E se alguém está contente, cante louvores. Então, independente da situação, coloque-se sempre no lugar do outro. Fique triste, se a pessoa estiver triste, ore com ela e se alegre quando também tiver motivos de alegria. Espero que vocês tenham gostado e que coloquem em prática. Até a próxima! Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor, graças te damos, Senhor, por esse dia que tu nos deste, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos falando contigo, Senhor. Te agradecemos pelas nossas crianças, Senhor. Tu tem cuidado delas, Senhor. Seja com seus pais, Senhor. Senhor, também te peço pelos enfermos da nossa igreja, Senhor. Lembra agora da Débora, Senhor, do irmão Oscar. Sejam com eles, Senhor. Também te peço pelos enlutados, Senhor. Conforte, Senhor, os seus corações, Senhor. Também te peço, Senhor, que tu esteja com o nosso pastor, Senhor, dirigindo, Senhor, a sua vida, seja com a sua família também. Senhor, obrigada por tudo. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus,
foi à sua cidade de Nazaré e começou a contar sobre o amor de Deus para as pessoas. E as pessoas tinham que fazer uma escolha. E escolha é algo que faz parte do nosso dia a dia, todos os dias. Agora, por exemplo, eu estou com uma dúvida. Será que vocês podem me ajudar? Com que? Com qual brinquedo eu posso brincar? Eu posso brincar com a moto, com o Capitão América, com o trenzinho, dinossauro, a boneca. Que dificuldade! Eu tenho que escolher. Eu brinco com este brinquedo? Sim? Não? Este brinquedo? Sim? Não? Sim e não fazem parte das nossas escolhas. Todos os dias nós escolhemos que roupa vamos usar. Esta ou aquela? Sim para esta, não para aquela. Com Jesus também nós temos que fazer uma escolha. E lá na cidade de Nazaré, onde Jesus estava falando do amor de Deus, as pessoas tiveram que escolher sim ou não para Jesus. O que será que elas escolheram? E eu? Com qual brinquedo eu vou escolher? A boneca? Sim. O dinossauro? Sim. Não? Sim e não. Qual a sua escolha para Jesus? Ele é o Filho de Deus e nos trouxe tudo de bom. Qual será a sua escolha? Sim ou não? Que será que o povo da cidade de Nazaré escolheu? Sim ou não? Passemos, amados, a reflexão bíblica dessa noite, a mensagem que anunciei quarta-feira, falei dela hoje de manhã também. O título é Diante de Jesus é sim ou sim, com base no texto de Mateus 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Nós vamos começar no 58 e seguir até, começar no 53 e chegar no 58. Mateus 13, 53, que pertence ao tópico anterior, e vamos seguir até o 58. Antes de ler o texto, essa palavra nossa, essa mensagem nossa é a de número 500, nesse especificidade evangelística, né? Nós temos um total do tempo da informática para cá, de ter alcançado 2.555 mensagens evangelísticas, 500, devocionais 491 e estudos bíblicos 529, fora os outros assuntos que também tratamos. Mas hoje, coincidentemente, é a mensagem de número 500 aqui no segmento, na ênfase evangelística. Mateus 13, 53 e 58, a 58, diz assim: E tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou dali. E chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: É somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Diante de Jesus, sim ou sim? Bem, gente, é lugar comum dizer que a vida
é feita de escolhas, né? Começa bem cedo na nossa vida, né? Quem já não ouviu a pergunta quando pequeno? E aí, quando você crescer, vai ser o quê? A vida é construída por muitas e inúmeras escolhas, diante das quais temos de passar sempre. E elas vão se tornando complexas, né, à medida que a vida vai seguindo. Nossos governantes têm em suas mãos a responsabilidade de fazer escolhas com as quais, muitas das vezes, não concordamos e algumas não nos agradam. Por vezes as questões se tornam muito mais graves, pois há escolhas que têm influência direta sobre a vida naquele momento, mas terão forte influência no futuro, determinarão a nossa existência. Eu penso que uma das escolhas que obrigatoriamente se faz, na minha opinião, cedo, mas não tem outro jeito, é a escolha da profissão. E às vezes escolhemos uma que não seguimos, porque quando adentramos, quando começamos a exercer, descobrimos que não é exatamente isso que a gente quer fazer ou que está trazendo prazer, aí tem que mudar tudo, né? E isso sempre causa alguma consequência. Outra escolha, para mim, seríssima, né? É a escolha do parceiro, dele ou dela, porque a vida vai ser trilhada na companhia dessa pessoa. E aí escolher errado, equivocadamente, dá um prejuízo danado. Quantos transtornos seriam evitados se essas e outras escolhas, né, fossem melhor direcionadas? Que o digam as crises conjugais, profissionais, etc. As escolhas em nossa vida serão mais sustentáveis se nos esforçarmos por consolidar a nossa maturidade, seja na vida cristã, quando então escolhemos ou seguimos nossos dons, seja na nossa vida profissional, amadurecidos no tratamento, na escolha, na busca, nos estudos, enfim, a maturidade é o diferencial que nos abençoará na felicidade da vida. Quando somos criados na fé e crescemos na fé e nos apropriamos desses ensinamentos, de fato as coisas se tornam mais fáceis. Mas há uma escolha que o ambiente da fé nos leva a fazer, que é a escolha de onde passaremos a nossa eternidade, né? O objeto da pregação da igreja é insistir para que as pessoas façam boas escolhas. E a boa escolha é Cristo sim, sempre sim, é Jesus sim. Deus nos propõe seu Filho como Salvador e só nos cabe dizer sim ou não, mas o melhor é sim, sim sempre. Alguém pode dizer não para Deus? Pode. Pode alguém dizer não a Jesus? Pode. Ainda que doloroso, pode. Permanentemente lidamos com muitas pessoas que têm dito não. E às vezes é um não assim, não é bem claro, né? É um adiamento, mas todo adiamento de uma decisão a Jesus ou por Jesus é sempre um não. Não naquela hora. E quem garante que haverá outra hora? Alguns dizem não, até querendo dizer sim. Mas algumas coisas parece que estão envolvendo de tal maneira que não consegue romper. E aí é aquele não com tanta vontade de dizer sim. Mas uma coisa martela, não, para depois. E é isso que eu gostaria nessa noite de tratar. Com Jesus, sempre sim. Quais são os antecedentes desse relato? É sempre bom contextualizar o momento que Jesus fala, o momento em que se dá o texto, né? Esse assunto é tratado por Mateus, Marcos e Lucas. Mateus e Marcos parecem seguir uma cronologia de tempo. Quando eles colocam essa visita a Nazaré, de Galileia, Nazaré,
eles colocam com Jesus já tendo iniciado o seu ministério. E ele chega lá na sinagoga como os rabinos chegavam, já com alguns discípulos. Lucas parece que prefere seguir mais uma cronologia lógica. Isto é, ele sai da tentação, do deserto, e é como quem diz assim, se eu tenho que começar por algum lugar, vou começar pela minha cidade. Então Lucas coloca aí. Na verdade, se aprende, e isso é verdade, que os evangelhos não foram escritos para estabelecer uma cronologia, não necessariamente, mas no seu conjunto nos dar uma visão de fato do que Jesus Cristo veio fazer e efetivamente fez. Cafarnaum é um ponto de onde Jesus sempre parte e algumas vezes retorna. Então, depois de proferir algumas parábolas, Jesus vai para Nazaré, na Galileia. Esse texto, na verdade, é o registro de um lamento, quando ele vai falar que não pôde fazer todos os milagres que gostaria, não muitos milagres ali. Se tomarmos o relato de Lucas nessa primeira visita, nós temos uma primeira visita. Se não, nós temos, como eu disse na introdução, 2 momentos e Jesus está chegando ali um pouco depois, ou temos 2 visitas. O velho motivo continuou o mesmo. Jesus chegou e estabeleceu-se uma ciumeira, porque as perguntas e as afirmações em torno da sua chegada bem demonstram que havia um ciúme entre eles. Aquela rejeição foi marcada pela incredulidade e nada há mais grave que possa inibir a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, que é a incredulidade. Seja aquela incredulidade cáustica, uma rejeição forte, não. Ou aquela incredulidade, não sei como expressar, mas que não confronta, mas não abre. Que não confronta, mas não aceita, não passa para o lado do Senhor Jesus. Essa é uma forte declaração, pois evidencia que os atos milagrosos do Senhor Jesus não eram magia, e sim relacionados diretamente com a condição. Não pude fazer os milagres que gostaria. Isso aponta para uma rejeição moral daquelas pessoas. Não era um ato mágico qualquer, vou fazendo milagre de toda maneira. Não era assim que Jesus agia. Ele fazia os milagres, mas queria esse ambiente de temência, dependência, de credulidade. Embora onipotente, Deus, na sua soberania, não agirá em prol da bênção em face da rebeldia humana. Ele tem muito para dar e quer dar, mas a nossa rebeldia da humanidade tem atrapalhado isso. Da primeira vez, diz Lucas que, após a rejeição, conduziram ele para um lugar elevado, com a intenção nítida de empurrá-lo naquele abismo. Desta vez, não temos o relato dos últimos passos e atitudes, mas uma conclusão lacônica. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha, Jesus tem sido expulso, rejeitado, muitas vezes por conta da incredulidade de muitos corações. E aí, novamente, eu queria que o dileto amigo, familiar dos membros da igreja, entendesse isso. Tenho convivido com pessoas que têm tido uma incredulidade. Não é uma rejeição tácita, repulsiva, agressiva, mas não é uma aceitação. E não tem meio termo, ou eu aceito, ou eu rejeito. Segunda parte da nossa palavra, as afirmações feitas neste episódio. Diz o texto: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Aprendemos que Jesus trouxe em si o comissionamento divino. Isso dá conta de que ele havia sido enviado por Deus. Não era uma aparição espasmódica, uma aparição qualquer. Fazia parte
do plano de Deus, e estava ali alguém que Deus havia mandado àquela humanidade e à nossa humanidade. Isso dava conta de que ele possuía a plenitude do Espírito e era possuído por esse Espírito, tomando que estava as medidas e as palavras e as decisões absolutamente sob o controle do Espírito. Isso demonstra que ele era de fato e de direito o ungido de Deus. E isso era definitivo para o cumprimento da sua missão, porque ele estava ali em nome do Pai. Aprendemos que nessas visitas de Jesus, ele reivindicou para si os propósitos divinos. Ele se entendeu como capaz de fazer ou trazer boas novas aos pobres. E precisamos entender que a visão de Jesus não contemplava apenas os que financeiramente não estavam bem ou até passassem por alguma dificuldade, mas ele encarava principalmente a pobreza espiritual daqueles tempos, como até hoje. Claro que devemos satisfazer as necessidades físicas e imediatas da pessoa, que podem até possibilitar a compreensão, mas fazer ou satisfazer apenas a necessidade material, sem Cristo, a alma vai para o inferno. Nunca foi propósito de Jesus despedir o necessitado sem contemplar a sua carência. Todavia, se percebe que o alcance principal da sua fala é o perdão dos pecados. Perdoado, a gente vai para o céu. O faminto sem perdão, satisfeita a sua necessidade, mas sem Cristo não vai para a presença de Deus. Segundo, ele se entendeu com a missão de proclamar libertação aos cativos. Ao longo do seu curto ministério, houve quem entre seu grupo mais forte achasse que ele deveria ser o libertador. É neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Não vos pertence saber os tempos. Ele estava falando do cativeiro moral e espiritual, capaz de projetar para a salvação ou para a perdição, se não o aceitasse. Cativos de uma vontade férrea, ausente da vontade de Deus, presos à herança genealógica, presos a costumes, presos a práticas que são perpetuadas. E ainda hoje encontramos assim pessoas que estão agarradas ferrenhamente a tradições e costumes e não vêm para Jesus. Terceiro, era a sua missão abrir os olhos aos cegos pelas trevas da ignorância acerca dos acontecimentos que estavam por vir e, principalmente, torná-los capazes de vencer essas trevas que até então não permitiam ver as grandezas de Deus. Este tem sido um grande obstáculo na vida de muitos que ouvem a mensagem de salvação e não são capazes de levantar os seus olhos do ponto em que estão, do ponto que pararam, do momento, para olhar o que vem depois, que é inegavelmente muito mais, muito melhor e de sérias conclusões. Não são capazes de olhar com os olhos da fé. Como o centurião de manhã, lembram-se? Olhou para Cristo, olhou para aquele Jesus que não era da sua história de vida cultural, nem de sua vida nacional, mas olhou para Jesus com tamanha fé que o Senhor viu nele, naquele homem, uma fé inenarrável. 4, a sua missão alcançava um tipo de gente que sempre existiu e parece que hoje se multiplica assustadoramente. Os oprimidos. A seu respeito disse que ele veio pôr em liberdade os oprimidos. Estou falando do hoje, né? Ele veio com essa missão e eu estou falando dessa missão e eu acho que estou falando hoje, vivendo o que estamos vivendo. Quantas pessoas estão vivendo uma opressão no seu coração? Então, Jesus é liberdade, não é uma panaceia, não estou pregando isso,
Mas quem aceita o Senhor Jesus adquire recursos para o enfrentamento, ainda que tenha de se socorrer com a ajuda de profissionais, mas há uma base no seu coração. A opressão tem se manifestado de modo variado e de muitas maneiras. Temos aqueles que são oprimidos porque lhes fugiu toda a esperança de viver e suas vidas estão profundamente contaminadas por um olhar distorcido, empobrecido. Aos que estão oprimidos pelo medo e a vida não lhes dá, parece, mais nenhum sentido. Perdeu-se o encanto e certamente há razões humanas diversas para a gente ver a tragédia que nos circunda. Mas há uma coisa que a gente precisa cultivar, é olhar para cima. O que eu faço não entendes agora, entendê-lo-ás depois, né? Nossa visão é curta. Há um sem número de agentes opressores, mas em Jesus nós temos um libertador incomum, competente, capaz, forte, seguro. Ele é simplesmente o Senhor dos senhores. Quinto, de todas as coisas até aqui ditas e reivindicadas por Jesus como prerrogativas dele, de sua divindade, o que é mais significativo é o fechamento do texto, quando diz, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, porque estamos agora, nesse ano aceitável do Senhor. Aquele povo sofrido pelo jugo romano, com todas as agravantes próprias de alguém sem liberdade, estava sendo anunciado a eles que havia uma oportunidade total de redenção, e era aquela que ele estava trazendo. O tempo próprio era aquele. Era aquele momento, aquela ocasião certa. A mensagem de Jesus é assim, não é um exercício de futurismo, mas é uma presença para agora. Por isso o título é sim ou sim, porque ninguém quer carregar mais, continuar. Diga não a essas coisas que têm impedido e se volte para o Senhor Jesus. Não é um ritual de possibilidades nubladas e talvez realizáveis. Não dependia de uma espera duvidosa que estivesse condicionada a alguns fatores conjunturais, cósmicos, de boa vontade dos deuses ou de cumprimento de algumas práticas de quem ficou. Aquele era o ano aceitável, aquela era a oportunidade, aquele era o momento próprio, aquele era o tempo em que Deus estava de braços abertos à espera da resposta do sim do seu povo. Isso mudou? Não. Isso se repete hoje e eu posso dizer, este é o tempo aceitável, este é o ano aceitável, agora a oportunidade é essa e este é o momento próprio, o tempo de Deus é hoje, sempre hoje. E o que mais me encanta é entender que esse tempo aceitável tem sido estendido, como agora acabei de dizer. Mas, quando ocorrer o fim desse tempo, agora é o ano aceitável. Então, esse agora determina dizer que ele vai passar. E quando isso acontecer, quando as portas do ano aceitável se fechar, quando isso ocorrer, você, se não tiver dito sim, você estará fora. Se hoje permanecer neutro, não há neutralidade. É sim ou sim. Mas alguém pode dizer não? Pode. Mas neutralidade não tem. Terceiro, as reações registradas diante desse relato, dessas visitas. Primeiro, houve um verdadeiro assombro, maravilharam-se. Por um momento, maravilhados de sua pessoa e de suas obras. O assombro caminhou da boa palavra que os confortava para a pessoa que ele era. Com pouco estavam já dizendo e fazendo conjecturas cavilosas a seu respeito.
De onde lhe vem esse poder? Eles estavam lembrando que Jesus tinha vivido ali até os 30 anos. Eles disseram que conheciam ali a sua mãe, seus irmãos, como que diz assim, não vejo nada nele, daqui mesmo, ele estava por aqui, agora está aí falando tudo isso aí, dizendo isso aí. Não creram. Ele não é o carpinteiro? Aliás, sobre essa expressão carpinteiro, algum comentarista diz que alguns entendem que José, seu pai, que parece ter morrido cedo, por isso que Jesus fica até os 30 anos, quando seus irmãos adquirem condições de sustentar a casa. Alguns comentaristas dizem que José teria sido um carpinteiro, assim, menos habilidoso, um carpinteiro talvez de obras mais pesadas, e que Jesus era um carpinteiro muito mais habilidoso, e o termo empregado na língua grega dá sentido de aquela pessoa que faz do galinheiro a um barco, gente que tinha muita habilidade, que sabia lidar com coisas simples e sabia trabalhar coisas complexas. Eles diziam, não é este o filho do carpinteiro? Que importância tem ele? Nós vimos ele crescer aqui, será que alguém disse? Ele consertou um móvel lá de casa, ele fez uma mesa lá para casa, então como é que ele vai ter esse poder todo? Não conhecemos sua família? Família dele, nem importante é. Então ele vem essa pose toda, verdadeiro escândalo, diz o texto, escandalizavam-se de suas palavras, de seus feitos, e até, diz Lucas, encolerizaram-se contra ele, arquitetaram um plano para a sua destruição. Muitos há que frequentemente procuram destruir aquilo que não podem controlar de outra maneira. Pode ser que nessa hora o Espírito de Deus esteja falando, eu não tenho dúvida de que está, a alguns corações, e pode ser também que uma proposta de descrédito, uma proposta de adiamento, uma proposta de deixar para depois, também esteja vindo junto, nessa hora que eu falo, que o Espírito de Deus trabalha, não porque eu estou falando, mas porque eu pedi que o Espírito de Deus falasse ao seu coração, e nessa hora, irmãos da família, da igreja, estão orando nesse mesmo sentido. Quem tem na sua casa, nessa hora, alguém que ainda não disse um sim corajoso para o Senhor Jesus, está certamente em atitude de oração por essa vida, para que hoje seja o dia de dizer, sim, sim, eu recebo o Senhor Jesus. Quarto, as implicações. O texto termina de maneira, como se falou, de maneira lacônica. Ele não pôde fazer ali todos os milagres que desejava. A gente pode pensar, ele cresceu ali, ele trabalhou ali, Nazaré não era tão pouco importante assim. Ele queria fazer muita coisa ali, mas não pôde. As pessoas não deixaram. Eu fico arrepiado de pensar quanto Deus pode fazer, e há muita gente que está impedindo isso para a sua vida. Ele não pôde fazer todos os milagres ali. Cristo continua fazendo isso mesmo. Vem ao nosso coração e fala que pode, se nós permitirmos ou não. Hoje, mais do que nunca, se afirma que Jesus veio da parte de Deus, era e é a solução que Deus tinha e que Deus tem para a criatura. Hoje, como naquela ocasião, se afirma os mesmos propósitos. Quais? Proclamamos boas novas do Evangelho, dizemos que ele pode curar o seu coração e a nossa saúde, desde que quebrantados, que ele deseja desvendar a ignorância que cerca os nossos olhos do aprendizado das coisas espirituais,
que é muito importante que se entenda que ele vem com a missão, está vindo com a missão de abrir os nossos olhos para esta vida, para as coisas espirituais desta vida e para a vida eterna. Que ele deseja restaurar os oprimidos de todos os mecanismos opressores, né? Que esse é um tempo próprio, como aquele tempo havia sido. A humanidade segue reagindo. Muitos ficam atônitos. Muitos criam situações de adiamento em que possam amarrar a sua razão de não abrir o seu coração e dizer com humildade: eu entendo, isso é verdade para a minha vida, eu recebo o Senhor Jesus. Muitos ficam ofendidos, porque até se julgam tão bons, que Deus tem mesmo é que me salvar. O pastor está falando tanto em separação, em pecado, em distanciamento, e que eu estou perdido. Eu não sou tão perdido assim, sou bom. Ele vai me salvar. Não vai, a menos que você diga: sim, Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua salvação. E hoje eu não tenho nenhuma história como aquela do retrato, né? Retrato do filho, vocês se lembram? Se foram 2 visitas à sinagoga em Nazaré, ou não, nos 2, ou em um só, o que se ouviu foi: não queremos o Senhor aqui, não queremos você aqui. Conhecemos sua história, sua família, seus irmãos, seu ofício, sua família não tem nenhuma relevância social, enfim, não. Mas, amigo, sem querer aterrorizar o seu coração, mas um dia, quando todos comparecermos ante o tribunal de Deus, essas pessoas de Nazaré, desse tempo, ficarão muito envergonhadas e o destino não será bom. Por quê? Não receberam Jesus quando Ele mesmo falou de si. Perderam esse privilégio. Hoje é o Elias e outros pregadores que têm passado por aqui, que têm falado. Lá foi Jesus. Se de manhã a gente viu Jesus falando a um centurião que tinha fé como ninguém, ele agora estava vendo um grupo que não tinha nenhuma fé. Hoje, somos confrontados pela exposição da mesma mensagem de Cristo e somos obrigados a uma resposta. E a resposta que eu estimo é sim. Aceitar ou rejeitar. Sim, sim. Ou não, não. Você só não pode ficar neutro, parado. Sua reação, sua resposta definirá seu destino eterno, e isso é muita coisa. Todos estamos pedindo a Deus para que você diga sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Aí no seu chat tem o seu nome ou alguém da sua família. E se você estiver dizendo no seu coração, sim, aceito, basta digitar, aceito. Eu vou estar acompanhando, pastor Távora, que é nosso diretor de evangelismo, vai estar acompanhando, irmãos da igreja estarão acompanhando. E olha, se você disser, escrever, aceito, nós estaremos procurando você para ajudar e sustentar você em oração. O hino que nós vamos cantar agora é um hino que se cantou muito nos finais de culto, nos momentos de convite.
o hino que tem por título Tal Qual Estou. Ele foi escrito por um dos Cashel. Eram dois irmãos, o Walter e o Werner. Não sei qual dos dois escreveu essa letra, porque não pude ver antes. Me dava com os dois, um pouco mais com o Werner. Homem culto, preparado, tradutor da Bíblia, mas de uma simplicidade, eu diria assim, aquela simplicidade eloquente que atrai. Tal qual estou. É assim, amigo. Jesus chega naquela comunidade, ensina, diz que se cumpriu ali a profecia de Isaías. E eles rejeitaram, escandalizaram, buscaram componentes terrenos. Conhecemos sua história, conhecemos sua família. E não. Ele disse que teve que retirar, não pôde realizar ali tudo o que poderia. E eles, se não se voltaram em outra ocasião, a Bíblia não mais relata, ao contrário, tentaram matá-lo, estão irremediavelmente perdidos. A palavra desta noite é com Jesus, diante de Jesus, é sim ou sim, que é o melhor. Então nós vamos cantar Tal Qual Estou. Enquanto cantamos, se o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, falar ao seu coração, não adie, não fique neutro, não empurre para outra ocasião. Com humildade, diga para si mesmo, eu aceito. E nos dê notícia disso, digite aí, sim. E nós com muita alegria. Lembram-se do pastor que eu falei? A sua igreja, e esse vídeo eu vi de maio, já tinha colhido 23 decisões das pessoas que ouviram em suas casas. Venha para Jesus. É sim ou sim. Que Deus te abençoe.
Meus amados, chegando ao fim da nossa palavra desta noite, do nosso culto, já com o coração sentindo saudade, porque a gente vai encerrar, mas temos que encerrar, não é? Continuemos em oração para que Deus nos esclareça sobre o prosseguir dessa experiência. Não esperava que chegasse a junho, já estamos terminando junho e as coisas começam a se abrir, igrejas estão fixando normas, igrejas estão colocando no seu site a oportunidade de inscrição para poder assistir ao próximo culto presencial, limitado em quantidade. Nós vamos, por esses dias, definir prazos, possivelmente, e informar aos irmãos e aos amigos. Com certeza, seguindo o melhor protocolo de preservação da saúde, mas com muita coragem em Cristo Jesus. Uma boa semana, que Deus a todos abençoe e vamos orar acompanhando Daniel Rodrigues Coutinho Pacheco. Boa noite, igreja. Saudades de todo mundo aí. Oremos. Senhor Pai está no céu, santificado seja esse nome, Pai. Te agradeço por essa semana que nós passamos. Te agradeço por, Senhor, nos proporcionar uma forma de nos comunicarmos durante essa pandemia. E nós podemos cultuar ao Senhor, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor possa estar abençoando as nossas famílias, que esse vírus não possa nos contaminar. Te peço também, Pai, pelos todos os profissionais da saúde que estão à frente dessa batalha. E te peço também, Pai, para que o Senhor possa estar dando capacidade aos nossos líderes de como conduzir o país nessa situação. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Habitualmente, terminamos o nosso culto dominical com a expressão da bênção sacerdotal. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus os acompanhe nesta semana. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Devido à pandemia do novo coronavírus, a próxima Assembleia da PIB Jacarepaguá será realizada pela internet, usando o aplicativo Zoom. O objetivo dessa Assembleia é para a eleição da nova diretoria. Mesmo sendo uma Assembleia virtual, vamos seguir os regimentos da Igreja, necessitando então de quórum para essa Assembleia. Primeiro, instale o aplicativo Zoom no seu celular. Caso você não saiba, peça ao seu familiar para ajudá-lo. Você então receberá um convite para participar da Assembleia por e-mail ou pelo WhatsApp. Clique nesse convite e imediatamente o aplicativo vai abrir você na Assembleia. Em seguida, indique a abertura da sua câmera e do seu microfone para que você possa participar. Aquele que tiver fone de ouvido do próprio celular,
é indicado que você use, porque nesse fone de ouvido, além de você ouvir, você também vai conseguir falar com tranquilidade. Precisamos incentivar outros irmãos a participar dessa assembleia para que possamos aprovar a nova diretoria. Em caso de dúvidas, ligue para a nossa igreja, fale com a irmã Denise, o telefone está aqui na tela. As falas de Zoom sempre serão acompanhadas da sua tela ficando iluminada. É importante que você esteja conosco mais essa empreitada, né? Como falei no início, a Assembleia precisa de quórum. Então, conto com a sua presença, conto com a sua participação. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Você está assistindo PIB Informa. O irmão Robson Fonseca informa que seu amigo Hélio, pelo qual a igreja vinha em oração, recebeu alta do hospital de campanha após 40 dias de internação. E como Deus é bom, hoje o senhor Hélio está ao lado da família em casa. Ele e a família estão muito gratos a Deus. Agradecimento. O irmão Gabriel Mendes agradece as manifestações de apoio e informa que o processo de sua bolsa de estudos nos Estados Unidos não se efetivou. Ele entrará em outro processo proximamente. Pequenos grupos. Graças a Deus, cada semana temos mais irmãos participando dos PGMs. Temos, inclusive, alguns visitantes. Convidamos os irmãos para multiplicar essa rede de convivência e proclamação do Evangelho. Você que entrou e sentiu-se bem, motive outros irmãos para que entrem também. A fonte dos estudos para o encontro dos PGMs para amanhã, dia 29, será os Jogos Olímpicos e a Vida Cristã, semana 27. Para segunda-feira, dia 6, trabalharemos o tema Fé e Razão, semana 28. Todos os lares estão convidados a seguir o mesmo estudo. Quarta-feira, dia 1º de julho, estudo bíblico e oração. Teremos a exposição bíblica tratando da parábola dos talentos. Habilidades, talentos, competências, dons são a mesma coisa? O estudo estará com o pastor Elias. Após o culto, na sala de bate-papo, a administração estará com a ministra Márcia Kopanichin. Sexta-feira, dia 10 de julho, reunião virtual do Conselho Administrativo às 21 horas para apreciar o parecer da Comissão de Renovação de Cargos. O administrador da live será o pastor Luiz Fernando Mourão. A seguir, o edital de convocação para a apreciação de toda a membresia.
Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.